Gostos da tua história, granjearam-te a palma e meu redor a glória pela batalha da Salga. Vila nobre entre todas, teu passado é brilhante, no teu futuro, no teu destino, de grandeza e fulgor, de grandeza e fulgor. Tua nobreza rural foi cepa de grandes vultos, tais filhos sem igual, tão valorosos como ocultos. Foi tua primazia entre as câmaras da ilha, em tua casa se reunia para decisão e partilha. Vila nobre entre todas, teu passado é brilhante, do teu futuro, do teu destino, de grandeza e fulgor, de grandeza e fulgor. Muito boa noite a todos. Hoje, Sr. Presidente, ao Presidente da Câmara Municipal do Heroísmo, a Luís por aqui, Sr. Presidente da nossa Assembleia de Freguesia. Os senhores vão ficar para o fim. Eu sou extremamente pouco protocolar, mas quero o representante da Junta de Freguesia da Séquia está, o presidente da Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião, temos também um representante do nosso Império do Espírito Santo. Eu não estou a ver, mas eu vou já, o Sr. Neves também anda por aí. Temos o nosso grupo coral da Igreja Matriz de São Sebastião. Senhoras e senhores aqui presentes, a todos, muito obrigado por aqui estarem e muito obrigado especialmente ao Dr. Bento Barcelos e ao Dr. Dionísio de Sousa. Eu não estou hoje, obviamente, para falar no livro, porque alguém vai fazê-lo bem melhor do que eu poderia fazer, se bem que gratifica-me muito este livro estar aqui. Agradeço ao Dr. Dionísio e principalmente o privilégio de me ter deixado escrever as minhas pobres linhas no prefácio deste livro, que, na minha opinião, foi o tal livro que se descobriu a si próprio como tal. Portanto, não quero falar do livro. Não quero me alongar mais. Os que me conhecem, e quase todos me conhecem, às vezes isso é um perigo. Sabe-se lá quando é que me calmo, mas não quero deixar de passar a oportunidade sem fazer duas coisas. Uma é um agradecimento rápido, mas sentido e merecido à nossa Casa do Povo e à sua Presidente, que nos emprestaram as instalações de muito bom grado para deixarmos para fazer aqui esta cerimónia, e chamou a atenção das instalações. Se repararam, está a haver uma obra aqui, porque eles estão com uma contínua recuperação deste edifício e têm mantido muito bem. Estes últimos anos têm sido muito bons para esta casa,
porque ela tem sido muito recuperada e ela precisa, isto é uma obra muito grande e que necessita de manutenção. Eles têm tido apoio da Câmara Municipal, recebem apoio do Governo Regional também, mas têm sabido usar. Isso é muito bom. Muito especial agradecimento ao grupo coral da nossa Igreja Matriz de São Sebastião, porque aceitou estar aqui para fazer um momento extremamente apropriado ao lançamento deste livro. E foi uma coisa de última da hora, já vos pedi desculpa imensa por isso, mas aceitaram de bom grado, estão aqui para o fazer, e que bom que temos um grupo coral com vida e que participa das atividades comunitárias, e são um exemplo disso em muitas coisas, e que mantém a nossa Igreja também. Muito obrigado. Por último, quero falar, e tenho falado do Dr. Dionísio de Sousa. Não, obviamente, do percurso profissional, académico, político do Dr. Dionísio, isso é sebejamente conhecido. Há pessoas muito mais indicadas do que eu para falar nisso. Mas falar do Dr. Dionísio de Sousa que eu conheço. Eu, obviamente, quando mais novo e durante muito tempo sabia quem era o Dr. Dionísio. Não ia saber quem era o Dr. Dionísio, presidente da Assembleia Regional. E não assim tão aliado da vida. Mas sabia quem era, sabia. Já tinha lido algumas coisas, mas não conhecia o Dr. Dionísio. Há uns anos, não lembro bem quantos, já foram alguns, o Dr. Dionísio fez uma homenagem ao Padre Coelho de Sousa, uma homenagem teatral ao Padre Coelho de Sousa. Foi feita aqui neste espaço, em que ele reuniu umas pessoas que tinham participado em obras do Padre Coelho, obras teatrais do Padre Coelho. Eu nunca tive esse prazer, conheci o Padre Coelho, eu acompanhei aqui na vida quando para cá me mudei, mas não tive o prazer de estar com ele no teatro. Portanto, não sei bem o que é que passou na cabeça dessa gente, mas já ouvi que tem grupo para me puxar para aquele grupo, porque faltava um e eu fui lá. E aí, tomei conhecimento do Dr. Dionísio e de umas outras pessoas que ficaram para sempre aqui, assim como ele, gravadas. Aquilo foi muito especial, porque foram momentos muito especiais, porque tivemos obviamente vários ensaios até chegar aqui, e para quem já participou em teatro, porque alguns de vocês tenham tido esse prazer, aqui muitas pessoas, dá-nos um grupo que está lá, acaba de ficar a conhecer-se de um modo que não há maneira de se conhecer na vida sem passar por aqui, acho. Mas aí eu conheci o Dr. Dionísio fora do seu percurso, obviamente, bastante laureado. Mas conheci o Dr. Dionísio, a começar a sua arte teatral, que é muito bom diretor, e tem obviamente uma excelente dicção e um poder de comunicação muito grande, é excelente ao teatro. E tem também um sentido de humor muito apurado. É uma pessoa com um excelente sentido. Por isso, tomei aquele conhecimento com ele. Agora, mais tarde, mais recentemente, vim parar a este a fazer de presidente de junta e agora lá de vez em quando, não tanto como deveria ser, mas a gente pede ajuda ao Dr. Dionísio, ou por alguma coisa venho lá acima fazer uma visita à junta. Sempre que ele vem eu faço questão, e acreditem que é verdade, eu disse normalmente antes, de tirar um bocado do meu tempo para estar com o Dr. Dionísio. Se ele vai de manhã, eu tiro amanhã, se ele quer ir de tarde, eu tiro de tarde, aquele bocado é tarde. Porque este é um homem que já fez, obviamente, muito pela Vila de São Sebastião. Muito do que ele fez pela Vila de São Sebastião, daqui a uns anos, quando eu digo anos, é daqui a uns anos grandes,
vai ser valorizado, porque ele deixa um espólio escrito de qualidade referencial, histórica, que vai ser usado muito. Ele fez muito por mortos da vila de São Sebastião, obviamente pelo Francisco Ferreira do Monte, pelo Pascoal e por outros, que o que ele deixa escrito servirá muito de base para quem nos procurar no futuro. E só por isso seria muito, muito bom. E depois, obviamente, é uma pessoa com um grande poder de comunicação, grande conhecimento de vida, excelente senso de humor. Sempre que acabam as nossas reuniões, eu sei mais do que sabia quando começaram e sou melhor do que era antes de começar. Não faço, porque depois tinha de arranjar uma secretária para me assinar. Mas é sempre um prazer e estou aqui com muito gosto e muita alegria, sabendo que este é só um de vários que já foram e de outros que ainda virão. Portanto, obrigado a todos. Peço desculpa se me alonguei um pouco, quando começa é difícil parar, mas muito honrado, muito agradecido e melhor hoje também pelo Dr. Patrício. Muito obrigado. Vou levantar nesta fase inicial, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Junta, caro Eunice Sousa, restantes autarcas, grupo coral, temos que considerar meus amigos e minhas amigas. É sempre um desafio ser colocado, Sra. Vereadora, que acabou de chegar, Sr. colega, é sempre um desafio que é colocado a alguém que, estando afastado da área da história, se sente, digamos, convocado a mergulhar em assuntos da área da história, da área do conhecimento histórico, da historiografia, quando, desde há anos, a minha cabeça está talhada para o setor social. E há pouco, hoje foi um dia inteiro de reunião da Assembleia Geral da Caixa Económica. Os órgãos sociais da Santa Casa entenderam que eu devia ser o elemento de ligação entre a entidade Santa Casa e a entidade Caixa Económica, e foi um dia inteiro de trabalho. Aliás, quando eu saí, encontrei o Sr. Presidente da Câmara, que estava com a Sra. Engenheira Vereador, enfim, a acudir a um dos nossos municípios que estava ali a sentir-se bem, e já eram 7 horas. Portanto, este foi um dia inteiro enfim, a tratar de assuntos da Caixa Económica, no âmbito do seu Assembleia Geral, do relatório de contas, das suas atividades, e disse aos meus interlocutores, aos órgãos sociais da Caixa Económica, agora vou ter que rodar a minha cabeça, deixar de falar em rastros de capital, em sustentabilidade, em recursos humanos, em risco, com a auditoria interna, deixar essas questões todas para, digamos, pensar um pouco no âmbito da história e do património cultural. E foi assim, apressadamente, este dia e estes dias também. Mas não podia deixar de acolher o repto lançado por Eunice Sousa e pelo Sr. Presidente da Junta para vir aqui partilhar convosco algo sobre este novo livro, Vila, Nova Vila. Eu vou-me sentar já, mas dizer-vos desde já o seguinte. Um professor meu de Epistologia, primeiro ou segundo ano do meu curso, Coimbra, professor Carvalho Homem, dizia assim: apresentar um livro é sempre muito delicado. Não nos podemos colocar no lugar do autor, porque ele é que o fez. Não devemos dizer demais, porque senão já fica lindo. Não devemos dizer nada, porque também fica feio e deselegante. Devemos apenas deixar salpicar algumas notas para que isto suscite algum entusiasmo. Mais alguém a querer. O professor Carvalho Homem tinha toda a razão. Efetivamente, quando eu vi isto, enfim, jovem, acabado de chegar a Coimbra, 75, finais de 75,
E eu pensei, disse, bom, isto de facto tem alguma razão, mas estava longe de alguma vez de sentir suscitado a apresentar algum livro, e de facto, todas as vezes que isso tem acontecido na minha vida, eu estive que eu tinha de facto toda a razão. Agora, pedi a vossa autorização para me sentar e vamos conversar um pouco sobre este trabalho deste nosso conterrâneo, ilustre conterrâneo e amigo. Deixe-me dar aqui uma nota pessoal. Quando me vi envolvido nas lides políticas e partidárias, como todos sabem, sou do PSD, ainda no âmbito da JSD, bastante novo, de vez em quando vi artigos desta personalidade que aqui está ao lado. Vi os teus artigos. E ele malhava do PSD e tal. Mas, bom, fui identificando, sabendo quem era a pessoa, isso tudo, quem está na vida pública vai saber dessas coisas. Deu-se a coincidência e a circunstância da vida de eu ter sido deputado numa altura em que o Dr. Dionísio Sousa era também deputado. Tivemos apenas uma ou duas tricas dentro do Parlamento, mas daquelas tricas soft. Só fez umas críticas, eu fiz umas críticas, depois encontramos no corredor, disse, pá, não vale a pena, a gente está a falar processo, não sei o que e tal, e a partir daí ganhámos um amigo. E acho que, digamos que ganhamos uma amizade e ganhei um amigo, acho que ele também ganhou um amigo. Na verdade, somos tempos de alguns anos diferentes, mas comecei a sentir-me atrevido e comecei a tratá-lo por tu. Ele não ficou aborrecido de tratá-lo por tu, e portanto, assim é que é, a gente vai falando e estamos sempre assim. Curiosamente, na vida pública e na vida política, devemos colocar sempre em primeiro lugar o relacionamento humano, interpessoal e, digamos, e de nível de respeitabilidade mútua. O Sr. Professor Alan Menezes, atualmente Presidente da Câmara, foi o primeiro secretário regional da área de educação, da área social, do primeiro governo de Patrícia Vieira. Estive com o Sr. Professor Alan Menezes a passar dossiês, a sua equipa também, uma equipa que eu estava a trabalhar. Estamos a falar em 96, estou a dizer bem, acho que 96. E com pontos de vista certamente diferentes, com coisas que ele talvez encontrou bem feitas no tempo em que fui secretário geral da Educação e Cultura, nunca tivemos nenhuma dificuldade. Nunca. Consideramos hoje em dia pessoas de relacionamento muito amistoso e, portanto, isso é particularmente grato. Depois fui autarca do município de Angra, membro da Assembleia Municipal, fiz 4 mandatos. Ainda sou do tempo dos primeiros mandatos, serem 3 anos. Lembras? 3 anos. 3 anos. E depois depois a seguir passou por 4 anos. Fiz 3 anos, depois fiz 3 de 4 anos, 4 fez 3, 12, com mais 3 fez 15, e depois fui numa missão patriótica, meramente patriótica, candidato à Câmara de Angra para o segundo mandato do Dr. Sérgio Ávila. Eu já sabia, a ciência política nos ensina, que um mandato seja razoavelmente bem sucedido, e naquele caso foi bem sucedido, a vitória ganha. E eu falei com ele, disse, olha, isto não vale a pena, eu vou ser candidato, da gente entrar aqui em picardias, você vai ganhar, eu vou fazer a minha missão, digamos, democrática, e assim foi. Aliás, ele tinha sido meu aluno, e portanto, enfim, curiosamente, já hoje em dia acontece muito isso, nunca olhava muito nos nossos olhos. Olhava um bocadinho para o lado e tal, mas pronto, um relacionamento assim, ótimo e franco e de amizade. Porquê é que fui buscar isto? É porque quando um amigo me solicita algo que eu possa fazer, e mesmo que não faça com a dignidade que merecia, secundado pelo Sr. Presidente de Junta, que emana, digamos, da vontade do povo, dificilmente eu posso dizer que não. E por isso, tive que alterar a minha mente, a minha cabeça, deixar de pensar um pouco em políticas sociais, nas tarefas da instituição que eu sirvo, etc., para pensar um bocadinho agora na história. Mas vou seguir aquela linha do professor Dr. Carvalho Homem. Quer dizer, nunca, digamos, se deve colocar no lugar do autor.
faça apenas umas referências que sejam suscetíveis de apelar, de motivar alguém para ler de facto. É esta a linha que eu vou seguir. E, portanto, muito obrigado pelo convite mútuo para estarmos aqui. Estou aqui com muito gosto, um elogio à Junta de Freguesia por esta iniciativa, um elogio ao amigo Dionísio Sousa por mais esta obra, a obra de bem fazer, que é trazer conhecimento, dar conhecimento, transmitir conhecimento, e quando estão passados 521 anos da fundação deste conceito. 521 anos. Portanto, foi em março de 1503. E é curioso, faz-me agora lembrar que, de facto, quando fez 515 anos, o professor Aula, como Presidente da Câmara, convidou-me e fui lá dizer, digamos, alguma coisa sobre a extinção do município de São Sebastião. Com um trabalho que eu tenho iniciado, tem talvez aí umas 300 fichas de investigação feita nos acórdãos do município de São Sebastião, na documentação, na correspondência entre o município de São Sebastião, a Câmara, a administração do Conselho, o Governo Civil e as duas câmaras, e qualquer dia, se eu tiver saúde, se eu tiver juízo em primeiro lugar, vida, talvez possa fazer isso. Temos é que ter muita disponibilidade. Porque a área da história, temos que, eu digo isto, saúde, vida, porque eu estou descendo para os 70 anos. Portanto, o finado vez a minha cabeça pensa que não, mas a realidade é esta. Os 68 já cá estão, portanto, e a gente sabe que, enfim, que estas limitações da idade são muito condicionadas. Fazer história é algo que tem que ser feito praticamente todos os dias. Quase todos os dias temos que estudar, temos que, digamos, e quando digo estudar, é a bibliografia que está saindo, os artigos da especialidade, ir às nossas fichas, escrever mais um pouco, tomar umas notas, e, portanto, é difícil para quem fecha no escritório os seus papéis durante uns meses e depois volta novamente, digamos, a ter que pensar nisso. Mas foi com muito gosto que aqui estou, trago aqui umas notas e eu quero, de facto, partilhar convosco estas notas. O Dionísio Sousa tem várias particularidades. Tem a sua agradecer, como todos nós, mas é extremamente afincado, é dedicado às causas, tem uma teimosia saudável digamos, é persistente. E essa persistência lhe permite, de facto, descobrir coisas que normalmente nós não descobrimos. Mesmo aqueles que possam ser, digamos, interessados pela história e que possam fazer, digamos, da história um conhecimento de todos os dias. Deixar aqui uma nota, aqui relativamente ao nosso Presidente da Câmara, que, de facto, não sendo um especialista da área da história, mas de outras áreas, mas tem feito, além da sua liderança política e motivado muito, uma dinâmica cultural e muita publicação, apoio a publicações na área da história, boa cooperação com o Instituto Histórico da Ilha Terceira, etc., mas tem tido discursos brilhantes na área da história. Nós sabemos que é uma personalidade inteligente, mas efetivamente, eu sei que percebemos que anda a ler, anda a estudar, e de facto tem feito discursos muito interessantes, muito bem fundamentados, como foi agora muito recentemente nas comemorações dos 40 anos da classificação da cidade de Angra como património mundial. Ora, o professor Dionísio é um homem da filosofia. Sendo um homem da filosofia, está talhado para o questionamento e as respostas às questões, à dialética do pensamento, a tentar, digamos, ir mais e mais, suscitando sempre dúvidas e à procura, digamos, de respostas para essas próprias dúvidas. Daí que é um princípio básico para um historiador. Um historiador é que está sempre numa inquietude de tentar descobrir um pouco mais. Ele tem, de facto, isso. Depois tem esta abrangência, que é a vida política que teve, a visão, digamos, do país, a visão dos Açores, a visão da Ilha Terceira e a sensibilidade política para perceber que no teatro político
digamos, municipal, camarário, de uma freguesia, de um município, é um teatro de grande, digamos, sensibilidade. Por vezes, digamos, maior sensibilidade do que o teatro político de um contexto, digamos, regional ou até mesmo de um contexto, digamos, internacional ou supranacional. Ora, e depois tem outra particularidade. Aliás, Reis Leite, o professor Reis Leite, disse numa introdução dos teus livros, creio que é Francisco Ferreira Drummond, os seus pseudónimos, não é? Diz que tu és um apóstolo de Francisco Ferreira Drummond. Lembras-te dessa coisa? Portanto, um apóstolo de Francisco Ferreira Drummond. Engraçado. Reis Leite, com a sua maneira de ser, foi ali encontrar um termo engraçadíssimo. Um apóstolo de Jesus Cristo, um apóstolo de Francisco Ferreira Drummond. Efetivamente, não creio, daquilo que eu tenho vindo, digamos, a observar, quem tenha, de facto, uma profundidade de estudo tão, digamos, acutilante sobre Francisco Ferreira Drummond como esta personalidade que está aqui à minha direita. E, portanto, ele tem alicerça-se, e é preciso uma nota aqui especial que se deve fazer, que é Francisco Ferreira Drummond foi, efetivamente, um historiador que fez ciência. A história é uma ciência social que interage com outras ciências sociais, a antropologia, a etnologia, a etnografia, a epidemiologia, etc. Mas é uma ciência. E para ser ciência tem que haver autenticidade, veracidade das fontes, confronto, digamos, dessas próprias fontes, e depois a capacidade do autor, do investigador, colocar ali um pouco da sua perspectiva, daí é que se chama a história presentista, e não é ser uma história positivista. Se for uma história positivista, relata só o facto. Mas quem interpreta o facto, quem está a interpretar o facto, está a dizer uma história e a ciência. Ora, Francisco Ferreira Drummond foi um historiador da ciência. Não foi meramente um factualista. Não citou apenas factos. Não. Investigou, intuiu e escreveu. E, portanto, alicerça-se em Francisco Ferreira Drummond e, de facto, apanha um período da sua vida, um período de uma importância capital, digamos, para a Ilha Terceira e, portanto, desde 1726, o ano que nasceu, o ano que morreu, 1858, é um período crucial para a história da Ilha Terceira, tão bem espelhada nos seus anais da Ilha. Depois tem esta particularidade, este conceito, esta vila, e aí este termo é muito rico. Vila, nobre vila. Efetivamente foi vila, foi extinto o conceito que continuou a ser a vila de São Sebastião. E é nobre vila. Curiosamente, não é uma nobreza, digamos, não é uma nobreza do palácio, não é uma nobreza do Visconde ou do Conde, muito menos, digamos, do Marquês, mas é uma nobreza senhorial, terratenente, com uma ocupação de território e com grande influência nas elites locais e com grande influência, digamos, na relação com Praia e Angra e com grande influência, digamos, nas representações que fazia o reino para a criação, digamos, do município. É curioso que o município de Angra, há dúvidas, os historiadores não têm, digamos, a certeza disso, mas terá sido criado entre 1470 e 1480. Portanto, a Dona Beatriz, alguns historiadores apontam para o Dom Cordeiro para 1487, Praia da Vitória pela mesma década, e depois vejam, 1503. Portanto, envolvidos 20 e tal anos, estava fundada a municipalidade da Praia, daqui da Vila de São Sebastião. E, portanto, verifica-se aqui que há um pilar de elites locais que conseguiram fazer, digamos, a influência para que o município tivesse sido fundado. Ao reino e ao monarca interessava a ocupação do território. A ocupação do território para, digamos, se constituir como tal e haver um poder local, tinha que haver limites para que fosse possível mobilizar as vontades e chegar ao reino e haver o foral, digamos, neste caso, de foral de fundação
do município de São Sebastião. Curiosamente, o município de São Sebastião é um município que está numa trincheira. Está numa trincheira entre o município de Angra e o município da Praia. Eu creio que sabem que o município de São Sebastião vinha da costa sul, Baía da Salga, Baía das Mós, até à costa norte. E até ao Raminho. E até a parte, digamos, do lugar que na altura chamava-se Altosadas. Mais tarde, Altares. E depois há uma dialética de historiadores. E porquê? Porque um município, digamos, que passa aqui no eixo, no interior da ilha, entrecheirado, numa margem curta, muito apertada. Porque o município precisava de madeira. Precisava de madeiras. A lenha era fundamental para tudo. E, portanto, precisava de cortar a ilha para ter esse acesso. Poderes locais, foram elites locais que conseguiram efetivamente isso. E apanhavam uma parte ainda da própria que é atualmente a festeira. É evidente que, com a extinção do município, foi o município de São Sebastião, foi o município de Angra, é que veio ocupar, digamos, todo esse território. Se bem que Altares e Raminho ainda chegou a ser disputado pelo município da Praia, houve ainda algumas representações ao reino exatamente para ter essa parcela. Mas o poder, enfim, as elites locais de Angra eram pesos pesados e conseguiram efetivamente que essa parte, digamos, da extinção do município, o território do município de São Sebastião, fosse integrado no município. Quando diz que estou a dizer as neiras, diz-me. Não. Portanto, a designação, digamos, de nobre vila faz aqui sentido. Não é a nobreza nobiliária, não é a nobreza do palácio, palaciana, das intrigas, das senhoras muito pintadas, das saias muito arranjadas, dos cabelos muito levantados, das saias compridas, dos homens, digamos, com aquelas vestimentas e muito característicos da época, mas era uma nobreza fundiária, proprietária de terreno, com muita classe assalariada e, portanto, com muito poder. E aí vai haver alguma influência desta nobreza, digamos, terratenente no âmbito deste belo livro que foi aqui apresentado. Depois temos aqui uma outra particularidade, a que Vila Nova Vila traz aqui um sentido de identidade própria. Eu sempre ouvi dizer isto, o povo de São Sebastião é vaidoso no sentido mais, digamos, mais saudável da palavra. Gosta de marcar a sua presença e tem razões para isso. Portanto, marcar a sua identidade é algo, digamos, que é um pilar, digamos, do desenvolvimento de um povo. E, portanto, está muito bem conseguido. Eu não sei quem que se lembrou deste título. Foste tu? Foste? Este está no hino da vida. Pronto, ótimo, vou ouvir. Pronto, muito bem. Então há aqui um sentido de identidade, de relevância do território, da importância política, de um sentimento que se quer, digamos, trazer do passado, aprender do presente e injetar para o futuro. Há uma visão de singularidade. São Sebastião. Não confundamos São Sebastião e a Vila São Sebastião com outro qualquer lugar. E, portanto, quem pega neste livro fica com essa sensação. E como o Sr. Presidente da Junta disse e escreveu no seu prefácio, no prefácio do livro, muito interessante, que é, isto parte de uma necessidade de fazer um roteiro histórico, cultural, patrimonial, identitário, abarcando arquitetura religiosa, arquitetura civil, monumentos, a parte histórica, digamos, e militar, defensiva, e Dionísio Sousa, pelos seus conhecimentos, alicerçado nas fontes históricas, acaba por, digamos, transformar um roteiro, digamos, histórico ou cultural e também de impacto e de interesse turístico, que o objetivo é ser depois, digamos, enfim, ser mediatizado, a ser digital, pelo que eu percebi, e acaba fazendo um livro de história. É uma coisa curiosa, acaba fazendo um livro de história. E, portanto, isso tem uma vantagem, de facto, acrescida. Uma nota, porque é que estes concelhos, pequenos concelhos, foram extintos?
Foram extintos em 1855, estamos num contexto pós-liberalismo, em que há uma visão da sustentabilidade dos municípios, e os municípios que não, digamos, tinham receitas próprias para manter pelo menos a sua corporação municipal, a sua tendência era a extinção. E depois apanhou ali um período de muita perturbação da guerra civil que houve, das lutas liberais, que também passou pela nossa terra, aqui esteve a regência do reino, Dom Pedro IV também, em que havia antes uma proliferação muito grande no nosso país de municípios, e passou depois por um período de alguma estabilidade política. Estamos a falar nos governos de Passos Manuel e de Costa Cabral, governos de legislatura, já havia a monarquia constitucional. Aliás, a nossa Câmara foi a primeira Câmara Constitucional. Estamos a falar a 1 de janeiro de 1831, com Teodoro Manuel Luz, com 31 anos. E, portanto, a perspectiva era, não é possível manter, digamos, municípios que não se autossustentam. E então aí foi, de facto, uma redução substancial. De 900 e tal municípios, ou perto disso, alguns não chegaram bem, digamos, a serem tidos como municípios, efetivamente, não se encontra cartas de foral, ficaram em 900 e tal. Foi praticamente para metade. Olha, no caso do ex-distrito de Angra, foi São Sebastião, foi a Praia da Graciosa e foi o Topo de São Jorge. Eu tenho um trabalho já publicado sobre o Topo, Praia da Graciosa, não tenho contado documentação, e espero que um dia São Sebastião possa fazer alguma coisa nesse sentido. E, portanto, foi efetivamente essa a razão. Não é porque os seus povos, as suas elites locais, a sua idiosincrasia seja francamente menor, mas não tinham meios de subsistência. No mínimo para manter a sua corporação municipal. E a corporação municipal exigia, de facto, algo que era, enfim, exigia alguns meios. Não cobrava taxas quase nenhumas e, portanto, não tinha receitas próprias. Esse é o contexto que nós todos conhecemos. Agora vamos, efetivamente, a este trabalho, a esta publicação, que eu tenho todo o interesse em partilhar convosco. Logo no início lê-se: velha é a sua origem, rica a sua história. Isto é a Vila São Sebastião. É a Vila São Sebastião, terceira a Açores Portugal. Engraçado. Esta dialética da relação, digamos, de município, de vila, com a Ilha Terceira, com o contexto dos Açores e na dimensão de Portugal. Porque Portugal passou por esta terra. Portugal passou por esta vila. Portugal passou por este conceito. E, portanto, tem todo o sentido esta palavra. E, por outro lado, esta caracterização. E, por outro lado, uma ideia interessante, que é, diz logo nisso, dedica, normalmente, dedico o livro à minha mulher, não conhecia, enfim, à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, não sei o quê. Dedica ao povo. Ao povo. E, portanto, o sentido, digamos, da tal identidade, digamos, demográfica, territorial, que constituiu um conceito e que, mesmo depois de o perder, não perdeu a sua dignidade. Vou dar aqui uns saltos, porque, enfim, não quero vos maçar, mas queria dizer-vos aqui mais 3 ou 4 coisas. Sempre no tal princípio do professor Dr. Carvalho Gomes: nunca dedicas o que é o livro, não ponhas, digamos, a fazer o segundo autor do livro. Isso é uma deselegância para o autor, apenas respigando, e ele tem, de facto, toda a razão. Que é, por outro lado, encontro nos trabalhos do Dionísio de Sousa um tributo, e eu acho que o Sr. Presidente de Junta, no seu prefácio, ele também o faz referência, um tributo ao povo desta vila, que nos trouxe até agora e que tem, digamos, aqui como um momento para manifestar essa respeitabilidade que temos com os nossos antepassados. Portanto, eu vejo neste livro um sentido, digamos, de tributo, não é um sentido, digamos, de evidenciar vaidades, não. É um tributo, é uma forma de identidade, é uma forma de valorizar esta vida. Por razões metodológicas que eu tive necessidade, digamos, de as ter, de as fixar, de as organizar,
Eu enquadrei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eixos, 6 pilares desta obra. Classifiquei da seguinte forma. Um eixo, território e acontecimentos militares. Outro, igreja, matriz, misericórdia, ermidas, império e culto religioso. Outro, monumentos civis, lugares e referências. Outro, personalidades. Outro, conclusões e sugestões. Conclusões e sugestões. E nestas conclusões e nestas personalidades vou abordar os dislates. Achei muita piada, de facto, digamos a isso. Achei muito interessante. Portanto, então, nas fontes e a preocupação sempre de citar as fontes. Dionísio de Sousa é um historiador. Portanto, as notas de rodapé estão aqui, quais são as suas fontes, e vai buscar o Padre António Cordeiro, e Frei Diogo das Chagas, e vai buscar Francisco Ferreira do Monte, Luís Machado do Monde, e, portanto, o constante cuidado para fundamentar as suas perspectivas. E, enfim, é assim que se faz a historiografia. Jerónimo Emiliano de Andrade, por exemplo, teve um cuidado nesse sentido, citando até Pedro Berlim, nas 18 paróquias, Padre António Cordeiro, que já referi, Avelino Freitas Menezes, tem um capítulo sobre a tese de doutoramento fundamental sobre a Baía das Mós e a Baía da Salga, Valdemar Mota, o seu trabalho a Salga, não é? Que é um crítico que tu criticas muito, que é o Major Miguel Cristóvão Araújo, a Batalha de Porto das Mós, que é um artigo publicado no antigo Instituto Histórico. E naturalmente, 2 ou 3 vultos que fizeram aqui referência, e um deles é do Padre Coelho Sousa. Eu não vou detalhar em pormenor deste eixo 1, entre todos os outros eixos, mas respigar de um caso ao outro. Engraçado, sobre a Batalha da Salga, estamos a falar de 25 de julho de 1581, e curiosamente a Batalha das Mós, da Via das Mós, quando perdemos de facto quando a contenda, digamos, é ganha pela parte, digamos, da Armada Castelhana, é também em julho de 1583. Já reparaste que só 2 anos depois. E porquê é que é o mês de julho? Por causa do tempo da maresia, por causa da estabilidade do mar, portanto, digamos, da navegabilidade para cá e para apertar. Portanto, nos meses de junho, agosto, digamos, e agosto até o 15 de agosto, porque já, digamos, enfim, os homens da Marinha dizem que as lavadias de agosto, os últimos 15 dias de agosto, já são de facto difíceis para se manobrar junto da costa. E, portanto, e aqui é interessante, é só mais uns 10 minutos, é interessante sobre esta dialética sobre a Casa da Salga. Dionísio de Sousa aborda muito isto e vai buscar várias fontes que contrastam umas com as outras, mas efetivamente a historiografia, enfim, da época, nenhuma aponta para a existência de nenhuma estrutura. Não é uma casa senhorial, não é uma casa de aprestos para os pescadores ou para secar o peixe, há grandes dúvidas. Mas a leitura que Dionísio de Sousa quis aqui deixar, que é aquela que eu também tenho, que é a casa, a nossa pátria, a nossa terra, a casa comum, a casa da causa de Dom António Prior Renato, e não a causa da causa, digamos, de Filipe II de Espanha ou Filipe I, digamos, de Espanha. Eu acho que é essa a leitura que tu fazes. E, portanto, até também nota aqui, a casa de Portugal. E, portanto, achei isso interessante, enfim, nessa vivência de leitura historiográfica, da dialética, digamos, da história, esse relevo que eu quis aqui deixar. É engraçado que como a gente vê o comportamento dos líderes quando são diferentes uns dos outros. O governador superior de Figueiredo, efetivamente, foi um homem que, de uma luta, de um trabalho árduo na defesa deste território, da causa de Dom António, Prior de Prato, filho de Dom Manuel. Bem ao contrário de que 2 anos depois,
2 anos depois, tal como não aconteceu com o Conde Manuel da Silva. O Conde Manuel da Silva, quando viu uma esquadra, digamos, de 100 e tal, digamos, embarcações, tirou-se, desapegou de cá. E, portanto, para a gente ver que as lideranças e as elites, digamos, não existem só para se fazer mostrar. Tem que dar o peito às balas quando é efetivamente necessário. E é, pois, muito interessante esta relação com esta mitologia de Brianda Pereira. Efetivamente, esta senhora existia. Brianda Pereira existia. Foi a mulher, digamos, até tomei aqui nota digamos, do marido, de Bartolomeu Lourenço, um lavrador abastado. E esta ideia foi uma ideia uma coisa muito própria do nosso povo. Diz às vezes que o nosso povo são espertos, são espertalhões. Vamos até, alguns dizem assim, somos velhacos. Portanto, a ideia de quando se vê homens armados, de uma armada de 7 naus, capturaram mais uma que vinha do Faial, 8, etc. E começam a incendiar as searas, isso tudo, não foi gado bravo, foi o gato que estava aí. Mas espantado com este contexto todo, foi, de facto, deu um contributo para desorientar as hostes, digamos, castelhanas. E depois aqui está outra idiosincrasia, outra característica, que é o rural. É uma casa abastada, territorial, com terras, digamos, com património, um terratenente, que, digamos, que mobiliza os seus assalariados, a própria mulher, que, enfim, diz os cronistas, enfim, que era uma mulher bonita, vistosa, digamos, a liderar também nesse processo. E, portanto, há aqui uma marca da forma que este povo sabe lidar com as tribulações. Depois, a batalha, digamos, da Baía das Mós. É engraçado que, pronto, esta agora já vem artilhada. Quem vem, digamos, a comandar esta esquadra é efetivamente o Marquês de Santa Cruz. Ora, o Marquês de Santa Cruz era o chefe do almirantado de Castela. Não é um qualquer, é o almirante dos almirantes. E efetivamente vem com 4 mil homens e com uma armada, digamos, de largas dezenas de naus. Portanto, de embarcações. Portanto, aqui é engraçado que o termo escaramuça desigual. Escaramuça desigual. Efetivamente, escaramuça desigual, efetivamente, digamos, há aqui uma desigualdade enorme entre os nossos homens. Nós tínhamos militares, poucos, tínhamos milícias, tínhamos os franceses, que havia uma companhia francesa também cá, e o Drummond faz referência a isso. E, portanto, nessa altura, houve de facto uma má preparação e não houve uma capacidade, digamos, da população reagir como tinha reagido 2 anos antes. E também houve a circunstância de que eles vêm com muita força e, portanto, começaram, digamos, não gostas do termo pairar. Tu criticas, digamos, o pairar. Não, as naus pairaram. As naus pairaram. Mas, pronto, o professor Arnaud, que foi meu professor de descobrimentos, usava muito, digamos, essa palavra de as naus pairavam. Quando não tinham vento, as naus pairavam. Mas pronto, eu sei que não gostaste muito dessa expressão. E, portanto, efetivamente, entraram e ocuparam, até 1642. 1642, não? Se dá, digamos, a saída do castelo de 1642. Março de 1642. Ora, deixemos estas zonas, digamos, que é o eixo dos espaços militares, do território, das zonas, digamos, da contenda, e também o espaço de contenda, e entramos no outro eixo da matriz, da misericórdia, das ermidas, e é curioso que em todos estes monumentos, Dionísio Sousa faz não só uma nota histórica, chama-se nota histórica, faz um enquadramento histórico, e depois dá uma designação, por exemplo, a matriz, entre o ser e o dever ser. Portanto, na Senhora da Graça, o feliz começo, Casa da Água que depois veio aprovada, a água não tinha qualidade, etc.
Esta matriz é uma matriz especial, uma matriz que, da sua longevidade, tem 2, 3 tipos arquitetónicos. Tem o românico, tem o manuelino, tem o porto-gótico. Depois, uma parte muito importante da Santa Casa da Misericórdia, cumprimento a Senhora Provedora, o ex-provedor, e de facto qualquer dia tem que haver aqui uma monografia histórica sobre a Santa Casa da Misericórdia da Vila São Sebastião, e com esta designação engraçado, Canto dos Pios Desejos. Pronto, a Ermida Santana, aliás, a importância do hospital, do pequeno hospital da Misericórdia, que em 1535, digamos, já existia. Em 1542-46 já há legados pios dedicados, digamos, destinados para o Hospital da Misericórdia. A Ermida Santana, digamos, o canto da avó do céu. Achei muito interessante esta designação. E essa aí, digamos, com água potável, água, digamos, enfim, da qualidade. A Ermida de Nossa Senhora da Consolação. Enfim, e portanto, este enquadramento que dá aqui da componente da arquitetura religiosa, sacra, do culto, e também englobando agora digamos, também o Império do Espírito Santo, a Ermida, e depois uma nota que aqui é importante, que queria deixar referir, que é a Ermida dedicada a Maria Vieira. Já não me lembrava, sinceramente, não me lembrava da Ermida, mas não me lembrava o que é que tinha acontecido efetivamente. E gostei de, digamos, ler, se bem que é dramático, uma jovem doncela, enfim, atingida por alguém que malosamente aqui ia fazer mal, 1940. Portanto, 1940, 2000, estamos a falar em 84 anos. 84 anos. E depois faz-me pensar que uma jovem que terá, digamos, referido por 2 vezes, não lhe façam mal, citando o nome de quem a tinha tratado. E essa jovem, o processo de canonização, acho que iniciou, creio eu, uma década a seguir. E ainda até agora, digamos, nunca houve nenhuma evolução sobre isso. Então, uma coisa que me parecia também que a Igreja devia, digamos, ser mais célebre nestas coisas. Está jovens à espera do tal milagre. Mas o que é facto é que há pessoas que, de uma forma dedicada, ali vão àquela ermida e ali, digamos, se recorrem desta jovem donzela que foi, digamos, santificada toda. Então, o outro eixo é monumentos civis, lugares e referências. Eu chamei de referências. Portanto, o Largo da Fonte, o Rocio, e aqui no Rocio o monumento a Francisco Ferreira do Monte. Dionísio Sousa faz referência ao mesmo, a este monumento, aliás, faz referência a todo o livro da bibliografia indicada, mas achei tudo interessante. De vez em quando vou passando os olhos quando o tempo resta, são mais 2 ou 3 minutos, neste volume primeiro de Carlos Enes, Álbum de Xerez. Conheces isto? Não conheces? E tem aqui uma discussão muito interessante, com fotografia, com várias fotografias, do monumento a Ferreira do Monte, inaugurado em 1951. Várias fotografias. E eu aqui já deixava uma sugestão, que era, esta vila tem sediada uma escola básica integrada. Acho que é uma escola básica integrada, não tem a partir do 9º ano, pois não? Não. Uma básica integrada. Muito bem. Foi criada no vosso tempo. E, portanto, trabalhem os temas da história, os temas desta freguesia, envolvendo os professores de História, os professores da área das Ciências Sociais, também os professores de Português, e porque não, e diversificando as fontes da História, porque quem não conhece não ama. E estas crianças, aquela criança que estava aqui, daquela jovem mamãe que lá está atrás, essas crianças têm, digamos, começar a ter uma informação, desde tenra idade, daquilo que são os pilares do conhecimento histórico das suas comunidades. Para amarem, para gostarem. E assim conseguir fixar as pessoas, de facto, à nossa própria comunidade. É um trabalho muito interessante, que eu aconselhava, de facto, que vissem com boa fotografia, etc. Depois, mesmo terminando, mesmo acabando, a Praça da Vida.
Depois, o último eixo, e vou voltar à Praça da Vida, e acabava com as personalidades, claro, o Padre Coelho de Sousa, o Padre Joaquim Esteves, e uma frase interessante, o sentido do poder local. É este senhor, não é? Primeiro Presidente de Junta de Freguesia, primeiro mandato democrático, 1977-1979, cá estão os mandatos de 3 anos, os 3 anos que eu referi, João Borges das Neves. E agora voltava então à Praça da Vila. E na Praça da Vila, eu acabo já, há aqui um texto muito interessante do Padre Coelho de Sousa. Eu conheci bem o Padre Coelho de Sousa, não foi meu professor, foi professor da minha mulher. A minha mulher fala muita vez, digamos, do Padre Coelho de Sousa. O senhor gostava vestir-se muito bem, enfim, vaidoso, bem arranjado, cabelo, não era careca como eu, como a gente, não é? E falava muito bem, fazia um jogo de linhas muito bem feito. Tinha uma caneta muito afiada para escrever e malhava forte, cima a baixo, a quem podia malhar. Mas aqui tem um texto tão interessante, tu foste aqui buscar e integrar, e muito bem, e digamos que é o conto Maria dos Olhos Negros, e depois falando especificamente sobre a Praça da Vila. O baile ia começar. A praça cheia de gente. Estalavam os foguetes. Fez-se um relativo silêncio, pois que a miudagem corria e saltava por todos os cantos num delírio estonteante. Pudera não. Era o sábado do Senhor Espírito Santo. Amanhã o vinho corria a potes, e por caneca de barro, sarrenta e besontada de milho e uma boca. Mas isso era o menos. Logo que fosse um bom cheirinho, alegraria grandes e pequenos. Tanto mais que o melhor da festa é esperar pela mesma ali na praça, a trincar favas e milho torrado, com tremoço curtido e massa somada. Ora, e com isto eu terminava com estas fotografias muito bonitas. Eu só tenho este livro, senão eu doava à Junta de Freguesia, ou ao amigo Dionísio. Tu tens junto? Tu tens? Muito bem. Festas do Espírito Santo da Ilha Terceira. Ora, do Mário Duarte, eu não sei se esta edição Blue, não sei se ainda existe, não. Mas tem aqui umas fotografias, eu não pude digitalizar isto, eu não tenho jeito nenhum para as tecnologias, e quem me dá apoio está, digamos, não está agora. Mas tem aqui umas fotografias da Praça da Vila, lindíssimas. Ainda com o senhor Cônego, que é agora o secretário-geral, o Cônego Moisés. Lindíssimas fotografias. Aqui estão. Com estas mesas postas. E esta aqui, que é lindíssima. Lindíssima, da praça, com as bolas. E, portanto, eu terminava, de facto, dizendo que Vila, Nova Vila, é uma terra distinta. Estão todos de parabéns por integrarem e pertencerem a esta terra, a esta vila, e desejar que Dionísio Sousa tenha muitos anos e saúde, muitos anos de vida e saúde para continuar a investigar, a publicar, e que o poder local, junto à freguesia, Câmara Municipal e as forças vivas, continuam a apoiar iniciativas desta natureza. Muito obrigado. Olha para comigo, eu alarguei-me demais, mas também há muito tempo que já não pagava coisa das histórias. Agora vou pedir às senhoras do curso, se fizessem o favor. Grangearam-te
natureza rural foi cepa de grandes vultos, tais filhos sem igual, tão valorosos como ocultos. Foi tua primazia entre as câmaras da ilha, em tua casa se reuniam para a decisão e partilha. Vila nobre entre todas, teu passado é pior do teu futuro, do teu destino, de grandeza e fulgor, de grandeza e fulgor. Isto é só um bebinho muito pequeno. Ainda hoje disseram para nós já nada. Muito obrigado. Ora, como me é habitual, em matéria de saudações, eu assumo as que foram ditas até agora. E concordo perfeitamente com elas, mas dou boa noite a todos, bem-vindos que foram e de certeza enriquecidos. Eu tive a determinada altura a preocupação se não faria mais uma vez a experiência de, em vez de ser uma minoria nesta mesa, acontecer uma coisa que não foi referida aqui pelo Bento e Marcelo, uma semana de Ferreira Vermonte em que a maioria era à mesa, a minoria era à assistência. E eu sentia muito mal nessa maioria. Eu lembro-me que à última hora, isso aconteceu nos grandes centros culturais dos Açores, exceto a Luanda, em que a assistência esteve num número equivalente àqueles que aqui estão, na Horta e Ponta Delgada. Eu lembro que em Ponta Delgada, à última hora, lembrei-me na viagem do aeroporto para o sítio onde íamos ter a jornada, de chamar mais de uma pessoa e consegui neste dia que a mesa só tivesse uma maioria de um. Que a assistência é que não três últimos tinha arranjado eu à última hora. Mas diz quem foi a pessoa. Foi o primo. Quem foi que arranjaste? Quem foi que arranjaste? Foi o Francisco. Foi o Francisco. Está a sala cheia, porque o Francisco ainda quase me insultava, então não te lembras de mim atender horas à última hora, é verdade. São essas relações em família. Mas eu falar de mim próprio, ficaria mal, porque eu aceito tudo o que foi dito, porque tudo foi dito com olhos de bom ver, de bom dizer, de elogiar, de favorecer, de escolher o melhor aspecto,
situação mais favorável, de maneira que eu acabei por ser, sem ser, o santo do dia, mas não sou nada esse santo dia. Sou apenas o autor, e é ser pouco. Por isso eu falo agora em terceiro lugar. E a razão desta hierarquia aqui, primeiro, segundo, terceiro, tem uma razão muito evidente, é que eu tanto posso ser o louvado como ser o acusado. Eu não tenho a última palavra para pôr os pontos dos is for necessário. Neste caso não é. Os is estão todos com todos os pontos. E não tem nada a acrescentar. Podia ter algumas coisas a retirar ou dar outra faceta, mas também não vou fazer aqui, não vou diminuir. Se eles me quiseram engrandecer e engrandeceram, porque é que vai ser agora alto? Não vou. Não em aumentar nem diminuir. Aumentar não podia, mais não faria um gigantão. Também não quero que seja gigantão. Mas queria só dizer-vos que há uma coisa que não ficou sucedente clara. Se quem abrir o livro verá que há uma parte em verso, eu não digo poesia, mas em verso, e a outra parte em prosa. E eu lembro-me, eu não escrevo, recuso-me terminantemente a escrever um discurso para este dia em que eu sou o terceiro a falar, porque não sei o que os outros vão dizer e não dá nada, jeito nenhum encaixar isso que eu tinha pensado antes e aquilo que foi inesperadamente, às vezes, dito pelas duas pessoas que falaram antes. Portanto, eu limito-me a fazer cenários, e um dos cenários, eu estive a falar do cenário atual, em que eu me sinto bem como minoria e espero que vocês tenham sentido bem como maioria que vieram cá. Mas eu recuaria a um outro cenário no passado, que seria a minha escola primária e a minha veneranda professora, Dona Maria da Conceição, que se tivesse este livro, suponhamos que no fim do dia, o que ela fazia sempre, então para amanhã vocês vão trabalhar um texto. Ela abriria este livro e o que diria seria, bom, a primeira página que aqui está são versos. Não. Passamos à frente e vamos para a prosa. Portanto, eu percebo porque é que era isto, porque ela estava a preparar, o Sr. Doutor me preparou-me a mim para o exame, e já saberia que o exame não teria como nenhum tema poético, teria algum tema que exigia conteúdo e conhecimento, que é o que acontece com a prosa. Eu vou-vos tentar ser só dar 2 exemplos à razão, porque fiz algumas coisas em prosa, ou seja, um texto corrido que vai até ao fim da página. Ao fim da página, e a margem é o mais pequena possível. E antigamente, e nunca até se aproveita, às vezes, a última linha para fazer um traço e ligar à página seguinte para aproveitar todo o espaço. E ainda acontecia uma coisa, para não se perder essa correnteza de pensamento que vai progredindo, e prosa vem a de ir andando, e na prosa traça-se um caminho que acaba num ponto final. Vocês aqui se abrirem nota, a Casa da Sálvega tem um texto que é em prosa, em que se vai avançando, dizendo-se, ao contrário totalmente sem entender pela expressão Casa da Sálvega, ela não se refere a nenhum edifício, a nenhuma construção que tenha desaparecido do distrito da Bahia, onde os campos sobranceiros da Sálvega. Portanto, aqui há um andar que tem continuidade e vai até ao fim da página e segue na página seguinte. Isto é um conteúdo que
é próprio da prosa, mas isso mesmo pode ser feito, depois desse conhecimento da prosa, pode ser feito em verso, em poesia. E eu fiz, tentei fazer verso, não tipo poema, já nem poesia, que vocês é um desperdício de papel em termos de página, porque nós tínhamos, antes tínhamos, não, Casa da Salva não quer dizer isso, e aqui no campo que eu faço, a Salga, pausa, a Casa da Salga, já percebemos que a Casa da Salga é outra coisa diferente da simples casa, a Costa da Salga, a Baía da Salga, e isso vai assim de tropeço, a Batalha da Salga, e tudo isso são os sons aqui é que comandam o conteúdo, e por isso há uma ruptura e há um ritmo. A Salga, a gente para, e quem tem ali aquilo que conheceu da prosa ou tenha dito história não precisa de mais, basta a Salga e alguma coisa que completamos nós, essa palavra, a Salga. Quer dizer, há uma vivência que é trazida só pela simples palavra e por isso ela acaba, não há nada que acrescentar. Há que repetir talvez eu que faz a seguir a Casa da Salga, a Costa da Salga, a Baía da Salga e finalmente a explosão, a Batalha da Salga. Isto pode-se pensar, bom, isso até é fácil de fazer como uma coisa que tem uma história, que é uma batalha, mas eu tentei fazer isso mesmo em sítios que parecem não ter grande história. A praça, que aqui foi referida, a Praça da Vila, que eu, como fiz com os outros, tenho um texto em prosa da tal que vai dizendo coisas com ligação e progredindo sempre. E tem a outra vez, que é só a Praça da Vila, lugar de passagem, mas também local de encontro e de folguedos. És tu a fiel imagem de muitas vidas e seus segredos, de cada sebastianense suas esperanças e seus medos, seus andares e bagagens. Isso temos o ritmo e a tal pausa, dá emoção, abre um parênteses e depois fecha-se e para-se. Eu sei, eu não vou ler mais disso, mas acho que quem melhor disse o que era uma praça foi o Jorge Luís Borges, que tem uma ligação, imaginariamente uma ligação, também faz um canto da praça, um canto à praça, mas vocês vão ver a diferença e perceber o que há de riqueza neste que eu vou ler e que eu não consegui, porque ainda não conhecia este, não consegui transmitir, acho eu, para aquilo que escrevi, pretendendo fazer versos. O Jorge Luís Borges, é a Praça de São Martim, e ele começa: à procura da tarde, fui esgotando em vão as ruas. Estavam já os salões entorpecidos de sombra, com fino polimento e acaju. A tarde inteira estagnada na praça, serena e bem temperada, bem feitora e subtil como uma lâmpada, clara como um rosto, grave como um gesto de um homem enlutado. Todo o sentir se acalma na absolvição das árvores, jacarandás, acácias, cujas piedosas curvas atenuam a rigidez da impossível estátua e em cuja rede se exalta a glória das luzes equidistantes, de leve azul e da terra avermelhada. Vê-se tão bem a tarde do fácil sossego destes bancos. Lá embaixo o porto anseia por latitudes longínquas e a profunda praça
igualadora de almas, abre-se como a morte, como o sono. Este sim é um canto, no sentido de cântico de celebração da praça. Eu sei que não consegui isso, mas tentei que aquilo que não tem, digamos, uma história, para a história com um H grande, tem muitas histórias, eu tentei metê-las, não consegui nada semelhante ao Jorge Luís Borges, mas fiz o que estava nas minhas medidas, que não são, e vocês perceberam também, que o Bento Barcelos não se limitou a respigar superficialmente aquilo que o livro tinha escrito, distinguiu eixos e fez distinções e chamou a atenção para monumentos que se celebram, entidades que se celebram. Portanto, realmente cavou fundo naquilo que está escrito e não apenas respigando algumas coisas. E deixa-me dizer só mais uma coisa. A letra que vocês ouviram do hino, que eu tenho aqui, mas não vale a pena agora lê-la, foi-me pedida num encontro ocasional pelo anterior presidente da Junta de Freguesia, da Junta da Vila de São Sebastião. Dionísio, vamos fazer andamos à procura a fazer um concurso para o hino, podias tentar escrever um hino. Nunca escrevi nenhum hino, agora vou lá fazer um hino. Não sei. E lá fiz. E foi, dias depois, recebi o Vida na Vila e desatei à gargalhada, porque tinha ficado, a minha letra que tinha vencido. E eu tinha, por acaso falei com um dos elementos da junta, desse júri, que me disse, isso como é que foi? Não sei, eu sei, recebi vários textos anónimos, eu mandei 2 textos também, este meu anónimo e outro, Coelho de Sousa, mas a pessoa com quem falei disse, a única coisa que eu vi com um jeitinho foi era este, e foi neste que eu escolhi, não sei qual foi a escolha dos outros. Portanto, a letra do hino leva a um pedido do ex-presidente da Junta. O livro devo ao atual presidente da Junta, que por isso mesmo diz que o livro se descobriu, quais são as primeiras palavras que eu sabia de cor, mas agora estou a esquecer. Eis um livro que se descobriu a si próprio como tal. Portanto, descobriu-se o livro porque também foi uma encomenda do Presidente da Junta. Eu dei o melhor, sabia, mas sentei, mas não vou fazer isso igualzinho àquilo que eu vejo em Angra ou que vejo em qualquer cidade, é a história do monumento. Eu vou tentar transmitir uma vivência também e por isso fiz versalhada a propósito de cada um dos monumentos. Alguns terão poesia, outros não chegam a ter, mas são 2 visões diferentes, foi isso que eu tentei traduzir, a visão que as pessoas têm da Salva, da Casa da Salva, da Praça dos outros. Eram todos outros. Eu fiz os primeiros olhos nesse estilo, verso e depois uma nota cultural, que era normalmente Ferreira do Monte, e fui ao Presidente da Junta, mas não sei se é isso que tu queres. Mas é isso, está mesmo bem, pronto, então lá foi o verso. Portanto, essas 2 coisas, a letra do hino, vale o que vale, mas tem aquilo que se desenvolve nesse livro, onde é que eu tenho a letra, diz que tua nobreza rural foi cepa de grandes vultos, tens filhos sem igual, tão valorosos como todos, e isso desenvolvidamente mostrou aqui o Bento Barcelos. Portanto, o livro esteve bem entregue, pese embora eu sei que foi com dificuldade e que foi digamos, um final para um dia em que tratou de mil e outros assuntos completamente diferentes e teve que fazer aquilo que os versos fazem, a Salva, a Casa da Salva. E pronto, não há mais nada a dizer. Eu também não tenho mais nada a dizer. Agradecer a vocês a vossa presença em número,
Você, é porque vocês, alguns de vocês tiveram que fazer uma escolha entre Portugal, Suécia e a Vila Nova de Vilha, e vocês escolheram a Vila Nova de Vilha. Obrigado pela escolha que fizeram. Pronto, calma. Não é mais verso, não é mais prosa, ligar as palavras de uma para a outra, é só. Obrigado. Muito bem. O livro à disposição, para quem o quiser comprar, aqui com o autógrafo do autor e a dedicatória. Está num preço simbólico de lançamento, é 5 euros cada livro. Eu queria dizer aos presentes que, tendo dito à administração da Caixa que vinha fazer a apresentação deste livro, a administração da Caixa, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, manifestou vontade de comprar exemplares, digamos, do livro para poderem oferecer, enfim, aos seus clientes, aos seus convidados, etc. Portanto, depois eles vão fazer esse contato. Ok? Ok, obrigado. Portanto, considerem-se todos devidamente saudados e eu não vinha propriamente para falar. Primeiro, pedi desculpa pelo atraso, estiveram para aqui à minha espera, mas se a vida hoje do Dr. Bento Bastos foi complicada, a minha foi uma atrapalhada. De maneira que eu andei a correr de um lado para o outro e cá cheguei, portanto peço desculpa pelo atraso, foi muito contra a minha vontade, que eu detesto chegar atrasado. E depois, também para não vos ocupar muito tempo, primeiro, saudar a excelente apresentação que o Dr. Bento Bastos fez e o livro, ainda não tive a oportunidade de o ler, mas lerei com certeza, e também fazer um bocadinho minhas as palavras que foram ditas sobre o Dr. Ministro. No meu caso, a proximidade ainda maior. Eu, na verdade, entrei na política pela mão dele. Não fora ele ter-me convidado para um conjunto de coisas, provavelmente teriam tido um outro Presidente de Câmara qualquer, se calhar com vantagem. Mas pronto, e eu acabei por, enfim, ingressar nestas coisas por um convite que ele me fez, e ele, de alguma maneira, foi o meu guru neste percurso, e foi, nos 2 primeiros mandatos, o mandatário também da candidatura. E, portanto, na verdade, eu tenho pelo Dionísio uma enorme estima e também uma enorme gratidão, porque, na verdade, foi ele que, de alguma maneira, me conduziu a esta caminhada que me trouxe até Presidente da Câmara. Depois, também, no caso de São Sebastião, dizer-vos que, de alguma maneira, também me sinto membro desta comunidade, na Franja Norte. Eu venho lá do outro lado, dos altares, de uma terra que a casa onde eu nasci e as casas dos meus avós pertenceram durante séculos à Vila de São Sebastião. Portanto, nós lá do outro lado também éramos a Vila de São Sebastião, embora uma Vila de São Sebastião moda. E de facto dizer-vos que a vila é de facto uma nobre vila. Há bocadinho o Dr. Bento Bastos, o Bento dizia que isto não era uma terra de contos, afinal é. Sabem que existiu o título de Conde da Vila de São Sebastião. E o título de Conde da Vila de São Sebastião foi concedido ao Ciprião de Figueiredo pelo Dom António. É verdade. O Dom António, quando cá chegou e desembarcou aqui, no Porto Novo, e veio aqui à Matriz rezar, e aqui teve durante um período, portanto, a segunda idade na terceira fez por São Sebastião, deu como prémio ao seu corregedor, que tinha, no fim de conta, sido o homem que tinha ganho a batalha, o título de Conde da Vila de São Sebastião. E, portanto, o Conde da Vila de São Sebastião existiu. Creio que nenhuma outra das nossas vilas tem um Conde da Vila. E, portanto, tem também essa nobreza, e a Vila de São Sebastião pode colocar nos seus pergaminhos que foi condado. Foi condado, houve esse título dado a um homem que foi verdadeiramente merecedor. Foi uma coisa efêmera, porque, infelizmente, 3 anos depois tudo se desfez, mas a verdade foi. E por outro lado também dizer, eu tenho andado a ler umas coisas na sequência de uma conferência feita aqui, nesta mesma sala, pelo Tenente Coronel Silveira, aí há uns tempos atrás, que falou
as manobras militares, também todas centradas aqui em torno de São Sebastião, naquele desembarque da Baía das Mós, e aqui São Sebastião serviu de alguma maneira como o pivô da conquista da Angra depois pelas forças que aqui desembarcaram. E ao ler isso, fui encontrar uma carta que mostra que a Vila de São Sebastião e a sua Câmara teve gente notável. A Câmara de São Sebastião escreveu à Rainha da França uma carta muito bem pensada e muito bem escrita, pedindo socorro antes do desembarque. Está assinada pelo Presidente e vereadores da Vila de São Sebastião. E, portanto, mostra que naquela altura tínhamos aqui nesta vila gente que estava bem consciente da situação política na Europa e que eram gente que tinham um conhecimento notável sobre a política europeia daquele tempo. Portanto, isto para dizer que, de facto, estamos perante uma nobre vila e uma vila com pregadores. Os meus parabéns ao Dionísio por esta obra publicada, o meu agradecimento em nome do município por mais esta obra que vem enriquecer o nosso património cultural e a minha saudação a todos e, mais uma vez, as minhas desculpas pela chegada tardia. Já está, muito bem, Fica só a buscar. Eu me lembro de dizer, eu só tive buscar para ver. Passou Ela é mulher dos avós. Mas